uma maravilha de Deus. Deus falou conosco poderosamente. E ontem estava no círculo de oração e Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja aqui nesta tarde. Diz assim a palavra de Deus, Números capítulo 7, versículo 3. Se possível, vamos ler até o 9. E depois a gente continua orando para o Espírito Santo abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para a gente falar aquilo que o Espírito de Deus, Ele já determinou. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, 1 carro, e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 9, e eu encerro. Mas aos filhos de Coate nada deu, porque o seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Quem leu comigo, diga amém. É uma leitura um pouco difícil, mas o Espírito Santo de Deus, Ele me trouxe aqui nesta tarde, porque Deus com certeza Ele vai dar algumas respostas para alguém. Deus me trouxe aqui, e com certeza se fosse outro pregador, o que o Espírito Santo tivesse de falar nesta tarde, ele iria falar sem nenhum problema, porque a igreja é dele, a obra é dele, e ele faz como ele quer. Há algumas perguntas que você fez a Deus, pode ser que você não verbalizou, mas você pensou no seu coração. Mas o Deus que nós servimos, Ele conhece, Ele sonda as mentes e os corações. E eu tenho certeza que nesta tarde o Espírito de Deus, Ele te dará uma resposta de paz. Não somente aos presentes, mas também àqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Eu tenho certeza que Deus, Ele não reúne o seu povo em vão. E se a igreja continuar orando como vem orando, Deus vai fazer algo extraordinário, como Ele tem prometido. E eu vou ser mais ousado, Ele já começou a fazer. Amém? Observe, meus irmãos, senhoras e senhores, esse texto bíblico que nós acabamos de ler, essa expressão bíblica escrita por Moisés. Todos nós sabemos que Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa palavra, irmãos, esses versículos que eu li, estava refletindo e perguntando a Deus o porquê. É porque o Espírito Santo, ele me deu uma frase interessante, e eu tenho certeza que serviu para mim, e é resposta para os que estão aqui, para as irmãs que estão aqui também. Diz assim, a pergunta que se faz, seja ele quem for,
Vou procurar falar um pouco compassado, porque eu sou muito apressado. O meu vaso é pequeno e quando cai um pingo de azeite, pronto. Aí, mas eu vou me comportar. Observe que é a pergunta que todos nós fazemos. Quem tem responsabilidades e quem não tem responsabilidades. Mas, preferivelmente, aqueles que são vocacionados ou vocacionada. Porque se nós estamos aqui, Deus tem alguma coisa para fazer através de nós. Não é isso? Então, essa é a pergunta. Por que é tão difícil fazer a vontade de Deus? Essa é tão simples, né, irmãos? Mas para quem é vocacionado, para quem é chamado, vai entender no decorrer do tempo que eu quero dizer, o que Deus quer dizer. Eu não, o que Deus quer dizer para nós. Por que não é assim com outras pessoas? Por que é tão difícil para alguns e tão pesado e tão fácil para outros? Porque para uns a cobrança chega e para outros não. Porque uns sentem o peso da responsabilidade e outros não. Porque uns acham tão difícil e outros não estão nem aí. Você vai entender. Observe que aqui, no capítulo 40 de Êxodo, no finalzinho, quando Moisés, ele inaugura o tabernáculo, consagra o tabernáculo e todos os utensílios. 12 príncipes das 12 tribos de Israel, eles trouxeram, você vai ver no capítulo 7, versículo 1. E aconteceu que no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios os ungiu e os santificou. Versículo 2: porque os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, seus pais e os foram príncipe das tribos, estavam sobre os que foram contados e ofereceram. Observe que todos nós sabemos que Israel tinha 12 tribos, não é isso? Foram divididas 12 tribos. E aqui, quando Moisés inaugurou o tabernáculo, ungiu, santificou, porque logo mais a glória de Deus iria descer no tabernáculo. E tinha que estar ungido, consagrado, conforme a instrução que Deus o deu. E os príncipes de cada tribo, Observe que juntou-se 2 príncipes e deram um carro. Então implica dizer que era 12 príncipes, se juntou 2, cada um deu um carro. Então implica dizer que eles doaram para o Senhor 6 carros. E cada príncipe deram um boi. Era 12 príncipes. Então implica dizer que nós temos 12 bois, porque cada carro funcionava com 2 bois. E eles levaram para Moisés, para ficar à disposição do tabernáculo do Senhor. E o que me chama a atenção no versículo 4, diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma esses carros, toma esses bois, e distribui para os levitas, para aqueles que estão empenhados e dedicados à obra do tabernáculo. Só que aqui existe uma revelação, existe um segredo. Observe que aqui
os levitas, que eram filhos de Arão. Aqui está Gerson, Merari e Coate. São os 3 filhos de Levi. Todos nós sabemos que Moisés, ele veio da tribo de Levi. Está escrito no capítulo 2 de Êxodo, versículo 2, que foi um filho de Levi e casou com uma filha de Levi. O nome do rapaz era Arão e o nome da moça era Joquebede. Observe que o contexto em que Arão e Joquebede se casaram era um contexto difícil. Havia uma perseguição, havia uma lei em curso. Não poderia, Israel estava nesse momento subjugado, estava no Egito. E a Bíblia diz que o faraó, o imperador da época, ele aprovou uma lei que dos filhos de Israel, se nascesse varão, tinha que morrer. Se fosse mulher, vivia. E foi nesse contexto que estes jovens, contra a núpcia, se casaram e geraram. E foi nesse contexto conturbado que Moisés nasceu. Observe, irmãos, que não era fácil, havia uma perseguição. Mas mesmo assim, Arão, ele continuou a sua trajetória. Casou com a moça e geraram Moisés. Olha o contexto que Moisés nasceu. Era um contexto difícil. Havia restrições, havia leis, mas assim nasceu Moisés. Moisés nasceu, todos nós conhecemos a história de Moisés, não é isso? Moisés tinha o seu irmão e uma irmã, Arão, que era o mais velho, Moisés, Miriam. Observe que a Bíblia faz essa contagem, Moisés, Arão, Moisés e Miriam, mas Moisés era o mais novo. Os irmãos lembram que quando Moisés foi lançado no rio, Miriam já era um adolescente e estava olhando aonde era que a arca ia, ou para onde era que a arca ia, a arca de junco. Só que não foi à toa que Deus escolheu Moisés. A Bíblia diz em Números, capítulo 26, versículo 57 ao versículo 59, todos nós somos sabedores que Levi é o terceiro filho de Jacó. Primeiro Rubem, Simeão, Levi e Judá, e por aí vai. E todos nós somos sabedores que Jacó era filho de Isaque com Rebeca. E todos nós somos sabedores que Isaque era filho de Abraão com Sara. Até aí dá para a gente entender. Só que Moisés, ele veio, como eu falei há poucos, da tribo de Levi. No capítulo 26 de Número, versículo 57 ao 59, você vai ver que um dos filhos de Levi, que foi gerado no Egito, era Coate. Coate gerou Arão. Arão gerou Arão, Moisés e Miriam. Quando você chega em Números, pode ser até que você tenha uma surpresa. Por que foi que Deus escolheu Moisés? Por que foi que Deus escolheu Levi? Há uma história, há uma trajetória. Você não está aqui à toa. Deus não te colocou aonde você está. Você não chegou aonde você está caindo de um paraquedas. Você tem uma história. Você tem um legado. Deus lhe escolheu. O problema é que a gente conhece uns aos outros de repente, mas há uma história, há um contexto na sua vida
tempo não vai apagar, que a história não vai apagar, as lutas não vão apagar. Observe que depois da inauguração do tabernáculo, que os príncipes levaram 6 carros, 12 bois e colocaram à disposição para o serviço do tabernáculo. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Merari e Coate. Não esqueça esses nomes, porque daí a tribo de Levi, os levitas, que foram separados para servir no tabernáculo, eles estariam à disposição do serviço, tanto para administração, como para ser cantores e como para ser porteiro. Às vezes nós achamos que os levitas eram só cantores. Não! Eles eram porteiros, eles eram administradores, eles serviam no templo, não somente para cantar, mas para fazer as atividades do templo ou do tabernáculo. Agora, irmãos, observe a leitura que a gente leu, que eu não vou ser cansativo aos irmãos. Na hora que Deus falou para Moisés, e disse: Moisés, nós temos 6 carros, nós temos 12 bois, distribui para o serviço do tabernáculo, porque no capítulo 40 de Êxodo, depois que o tabernáculo foi inaugurado, todos nós somos sabedores, e está escrito em Números capítulo 33, versículo do 1 ao 46, você vai contar em casa, e você vai ver que Israel, ele teve 41 vagueações. Israel, num período de 40 anos no deserto, eles desarmaram o tabernáculo aproximadamente 41 vezes. Implica dizer que era um grande serviço. O trabalho não cessava. Quando a nuvem parava, eles armavam o tabernáculo ou a tenda da congregação. Quando a nuvem andava, eles desarmavam o tabernáculo e se deslocavam para outra localidade, aonde o Espírito do Senhor já havia determinado. E o que o Senhor quer dizer com isso, irmão Joás? Você vai entender. Observe que quando Deus disse a Moisés: distribua para os pais dos levitas, Gerson, Merari e Coate, distribua os carros. Pois bem, Moisés, orientado por Deus, fez o seguinte. Vamos ler o versículo de número 7, 6 e 7. Assim Moisés tomou os carros e os bois e deu aos levitas 2 carros, escute só, 2 carros e 4 bois. Ele deu aos filhos de Gerson, para eles, quando o tabernáculo fosse desarmado, eles levarem as colunas, as bases, porque era de ouro, de prata era pesado, as tábuas, que era feita de madeira de acácia, mas coberta de ouro. Está entendendo? Cada um no seu lugarzinho, na sua função, fazendo a vontade de Deus e Deus agindo. Aos filhos de Merari, Moisés deu 4 carros e 8 bois, para que eles carregassem a outras partes do tabernáculo. Quem estava a cargo dos filhos de Gerson e dos filhos de Merari era um sacerdote chamado Tamar, filho de Arão. Arão, todos nós sabemos que ele teve 4 filhos: Nadab, Abiú, Tamar e Eliezer. Nadab e Abiú morreram por imprudência quando entraram e ofereceram fogo estranho. Porém, ficaram Itamar e Eliezer.
Gerson, os gersonitas e os meraritas ficaram a cargo de Itamar. A tribo dos coatitas ficaram a cargo de Eliezer, que possivelmente seria o mais velho, porque depois que Arão morreu, Deus mandou Moisés tirar as roupas sacerdotais de Arão e vestir sobre Eliezer, e posteriormente o seu filho assumiu o sacerdócio em seu lugar, Finéias. Só que 2 bois foi dado aos filhos de Gerson, 4 bois foram dados aos filhos de os meraritas. Implica dizer que os 6 carros e os 12 bois já tinham sido distribuídos. O segredo, igreja, está no versículo 9. E você vai entender comigo o porquê as coisas é mais difícil para uns e mais fácil para o outro. Que queira que não, Deus não faz acepção de pessoas quanto no que tange a salvação, mas a questão de vocação, a questão de chamada, Ele chama quem Ele quer. Não tem como se esconder, uns sofrem mais. Observe o versículo 9. Mas aos filhos de Coate nada deu. E agora? Há um mistério aqui. Por que aos gersonitas deu 2 carros e 4 bois? Por que aos meraritas deu 4 carros e 8 bois? E nada deram aos coatitas. Todos eram levitas, todos não trabalhavam no tabernáculo, todos não serviam a Deus. E por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a função dos coatitas, depois que o sacerdote cobria os utensílios, os outros carregavam as tábuas, os outros carregavam as colunas, os outros carregavam as peças do tabernáculo, peças comuns. Só que os coatitas, se você for ler no capítulo de número 3, no capítulo de número 3 de Números, abra sua Bíblia, e o versículo de número 31 diz assim, vamos ler o versículo, capítulo 3 de Números, versículo 31, e a sua guarda será a arca e a mesa e o castiçal e os altares e os utensílios do santuário com que ministram e o véu e tudo e todo o seu serviço. Você está entendendo? Entendeu não, né? Eu vou explicar para você. Uns, aleluia. Há uma diferença aqui, irmão, você vai entender agora, porque aqui tem muitas irmãs e muitos obreiros, mas existe aqui alguns, eu estou falando dos vocacionados. Eu espero que todos que estejam aqui sejam vocacionados, porque você vem perguntando a Deus, fazendo perguntas a Deus. Às vezes você nem verbaliza, somente no coração, como Ana estava fazendo lá em Samuel capítulo 1. Você não fala, a voz não sai, até porque a voz não pode sair, a pressão é tão grande, você não consegue nem falar. Sabe por quê, minhas irmãs? É porque carregar a arca, carregar a presença a um preço. A presença de Deus exige renúncia. E a pergunta é: por que eu sofro tanto? Por que tanto aperto? Por que tem hora que dá vontade de chutar o balde? Por que tem hora de jogar a toalha? Dá vontade de jogar a toalha. Por que tanta pressão? É porque quem carrega a presença sofre. Nem todo mundo carrega a presença ou a arca.
Está entendendo? Você está começando a entender. Os filhos os coatitas poderiam dizer: por que é que os outros receberam os carros? Eu não estou falando aqui, irmão, no sentido literal, estou falando no sentido espiritual. Não estou falando no sentido físico, estou falando no sentido espiritual. Eu não estou falando desse carro que você tem aí na garagem, não. Eu estou falando e você vai entender, porque o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração e ele me trouxe aqui para responder as suas perguntas e as suas indagações. Por que é que fulano faz a tua obra? Fulano faz a tua obra, canta, prega, e ele não passa por isso. Não sofre, anda por onde quer, fala o que quer e nada acontece. E porque eu não posso colocar um dedo midinho fora da trilha, a cobrança vem. Sabe por quê? É porque Deus te escolheu para carregar a presença. Alabacalassomederi calamaciar. Muitas vezes você não entende como é a sua vida, a pressão do chamado, da responsabilidade que Deus te colocou. Você quer até desistir, mas foi Deus que te escolheu. Os coatitas não pediram para carregar as coisas do santuário, não pediram para carregar as coisas do santuário, foi Deus que determinou. Quem administrava os filhos dos coatitas era Eleazer. Eleazer era o administrador, e ele carregava a unção, ele carregava o perfume, ele carregava o óleo que colocava no candelabro. Diga assim comigo: a presença de Deus, ela tem um preço. Tem gente que faz a obra de Deus, irmão, ele não sofre, não quebra nenhuma unha. E às vezes a gente fica, se não tiver cuidado, a gente fica pensando: mas por que fulano não sofre, Senhor? E o Senhor deu 4 carros a ele. É porque Deus te escolheu para carregar a presença. É porque Deus te escolheu para carregar a arca. É porque Deus te chamou para carregar o sagrado. É porque Deus te chamou para um particular diferente. É por isso que você passa por aperto. Qualquer coisa o negócio aperta. É porque a presença de Deus tem um preço. Alabacama sévia. Urebecalamancho forigimnesse andarabacalamácia. Você não tem perguntado por quê? Deus está lhe respondendo nesta tarde. É porque a presença de Deus tem que ser carregada no ombro. Deus não quer carro. Becalamassé, turibicalamassé, turemecamanassia. E Deus vai revelar mais aqui nesta tarde. E você diz assim: e por que, Senhor, o Senhor não torna mais fácil? É pesado demais para mim. Eu não vou suportar. Aleluia. E no meio do deserto, irmãos, dá vontade de dizer ao Senhor assim: Senhor, facilita mais um pouquinho. Senhor, alivia mais um pouquinho. Conforta mais. Aí Deus diz assim: eu lhe chamei para carregar a minha presença. E quem carrega a minha presença tem que carregar no ombro. Aleluia. Deus não quer andar em carro, Ele quer andar em você. Alabacamassuri andarabacamanas, arabacamanácia. E decamancho forigimnésia. Senhor, por que, Senhor?
me chamou para cantar, me chamou para comissão. É tão difícil dirigir o círculo de oração, e a gente ora assim. É o peso da responsabilidade, é o peso do chamado, e às vezes a gente quer até pedir algumas coisas, alguns acessórios para nos ajudar, mas Deus diz assim: é do jeito que eu determinei, vai levar nas costas. Alabacamante, comunori, andarabacalamante, foriminécia. O decamanto fore, adore a Deus aí. Eu sei que o peso a coisa é pesada, o chamado é pesado, a vocação é pesada, a função que Deus te colocou exige muito de você. Você muitas vezes está cansada, você muitas vezes fisicamente está esgotada, e vem um desespero, a tempestade vem, a afronta vem, a calúnia vem, o desprezo, mas o Senhor, Ele está contigo. A presença de Deus está na tua vida, Ele nunca vai te abandonar. Abre a sua boca para servir a Deus. Abre a sua boca para adorar a Deus. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de desistir. Mas Senhor, deram 4 a 1, deram 2 a outro, e eu vou carregar essas coisas no deserto. O sol está quente, a poeira, as escorpiões, é difícil, e Deus dizendo: carrega a minha presença, que eu sou o teu combustível, eu sou a tua força, eu sou a tua graça, eu te darei alegria. Alabante, remicamanto, andarabacamácia. Receba a resposta de Deus aí. Você está começando a entender o peso que Deus colocou nos seus ombros. Você está começando a entender o porquê de estar passando esse aperto todo. Mas, e às vezes, irmãs e irmãos, nós queremos dizer: Senhor, eu sou fiel, eu faço a tua obra. E por que, Senhor? E por que é tão difícil? É a arca, minha filha, é o peso do chamado, é a presença de Deus. Servir a Deus custa caro. Sim, ser cheio do Espírito, ser cheio da graça, nos custa caro. Alabante, herbicalácia, uribicalamanto, teremicamanácia, anderécia, duribicamanácia. Jesus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, porque a sua palavra, ela é a verdade nesta tarde. Jesus está aqui. Não coloque a arca no carro. Não arrume suporte. Aleluia. Carregue nas costas. Eu não vou entrar em detalhe, mas se você for para 2 Samuel capítulo 6, 1 Crônicas capítulo 13, capítulo 15, você vai ver Davi que inovar, colocar a arca no carro novo. O carro pode ser novo, mas Deus está dizendo para você: eu quero que seja carregado no ombro. Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, eu sei que tem hora que nem vontade da oração você tem vontade de levantar, devido ao peso da responsabilidade. Mas o Espírito do Senhor, Ele está contigo. A unção de Deus está na tua vida. Ele vai te capacitar para você desempenhar.
Eu fico olhando essas mulheres aqui, que estão na frente, na linha da frente, na fileira da frente. E alguém olhar como eu queria estar ali, mas você está no carro. Aleluia. Não é todos, mas são os vocacionados que Deus chama e diz assim: você vai ter que andar a pé, você vai ter que carregar a arca nas costas. Aleluia, aleluia. E a gente chega a uma conclusão. Aleluia. Às vezes cansada, sofrida. Aleluia. Mas está aqui, levantando a bandeira. Fazer a obra de Deus custa um preço. As irmãs sabem o que eu estou dizendo. Servir a Deus, fazer a vontade de Deus não é fácil. Aleluia. Os dois disseram assim: ô rapaz, agora a gente vai carregar no carro. Imagina na hora de desarmar o tabernáculo, os outros no carro e os coatitas levando nas costas. E tem gente que até manga às vezes, zomba. É fiel, tá aí, doente. E eu, praia, me divirto, faço o que quero, estou no conforto. Mas deixa o tempo correr, que quem tem a presença de Deus, quem tem a presença de Deus, quem tem a unção de Deus, quem tem a unção de Deus, alabacalassúbia, iterebe calamanas, receba aí, receba renovo na tua vida agora. Receba força para seguir, levando os utensílios, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aleluia! Isso é no sentido espiritual, viu? Quem ganhou carros, quem ganhou bois, para não se esforçar muito, e assim, tá aí, porta fechada. Mas a Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 19, que os discípulos estavam dentro de casa com as portas fechadas, com medo dos judeus. A Bíblia diz que Jesus chegou no meio. Diga assim comigo: ainda que as portas estejam fechadas, mas Deus está dentro com você. Nós temos, irmãos, uma interpretação de que Deus só faz se a porta se abrir. Não, Ele faz com a porta fechada também. Você está aqui hoje, quanto gigante você já não derrubou com as portas fechadas? Quantos vales você já atravessou com as portas fechadas? Quando as portas se abrem, é somente uma confirmação daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Mesmo que as portas estejam fechadas, Deus vai continuar te nutrindo, Deus vai continuar te sustentando, Deus vai continuar provendo, Deus vai continuar fazendo, Deus vai continuar te usando, Deus vai continuar te enchendo. Não espere as portas se abrir para adorar a Deus. Não espere as portas se abrir para arregaçar as mangas e fazer a obra de Deus. Não espere as portas se abrir para você louvar o nome de Jesus. Vá na pouca força, abrindo a boca, só batendo os lábios, mas adora, mas glorifica, reage. Aleluia. Alguém às vezes até fala de você:
Está carregando os utensílios do santuário, mas está desse jeito. Está carregando a arca, mas está desse jeito. Está carregando o candelabro, mas está desse jeito. Está cantando, mas está assim. Está na escola bíblica, mas está desse jeito. Está na evangelização, no culto relâmpago, mas está desse jeito. Está no matutino, mas está desse jeito. Está no ciclo de oração, mas está desse jeito. E alguém até diz assim: está tudo trancado, está tudo fechado. É verdade, mas Jesus, Ele está trabalhando no silêncio. Ele está trabalhando. Eu vou ser ousado nesta tarde pelo Espírito Santo. As portas possam estar entravancadas, fechadas. Deus vai trabalhar na tua vida com porta fechada e tudo. Deus vai cumprir a promessa na tua vida com porta fechada e tudo. Alabacamancho, oh glória. Eita, o Espírito de Deus está aqui, irmãos. Jesus me deu essa revelação ontem. E até as irmãs de Mucatu, tem duas aqui que estavam lá. Eu li a leitura e disse assim: eu não vou pregar porque essa mensagem não é para aqui. Essa mensagem Deus mandou falar em Alhandra, aqui hoje, porque tem muita gente questionando e perguntando o porquê, e Deus está dizendo assim: é o peso da presença, é o preço da vocação, é o preço do chamado. É porque a unção de Deus está na tua vida, a graça de Deus está na tua vida. Eu fico observando, sabe o que é, meus irmãos e minhas irmãs? É que alguém fica espiando. Olha para essa irmã e diz: ei, alguém está espionando a tua vida, te observando, dizendo assim: eu quero ver até onde é que ela vai. Eu quero ver até onde é que ele vai levar. Eu quero ver até onde é que ela vai chegar desse jeito. Aí Jesus diz: vai cantar, minha filha. Aí a irmã vai cantar, a irmãzinha vai cantar. Eita prova, aleluia. Mas ela está carregando a presença, está a pé, está sofrendo, está doente, perseguida. Aí o Espírito de Deus invade a casa, enche de poder, enche de autoridade, e diz assim: é assim que eu lhe quero, é assim que eu lhe quero, fazendo a minha obra. Eu sei que o espinho dói, eu sei que as afrontas dói, eu sei que está pesado. Suporte, persevere, vá pedindo, vá buscando, vá clamando. O Pai é justo, o Pai é fiel, Ele está te vendo, Ele está te observando, Ele conhece as tuas madrugadas, Ele conhece os matutinos que você tem entrado e saído, Ele tem acompanhado a tua história. É verdade que o capeta está te observando, é verdade, e o inferno se levanta, mas deixa eu dizer uma coisa: o céu está olhando para você, e as portas do inferno não prevalecerá. Oh glória! Fique de pé, por gentileza. Oh glória! Fique de pé glorificando a Jesus. Foi Deus que te vocacionou, foi Deus que te chamou, foi Deus que te deu. Deus te deu algo e você sabe o que é. E você tem dito a Deus: está pesado. E você tem dito: me orienta.
E você tem dito: Senhor, os inimigos estão ao meu redor querendo ver a minha queda. Mas deixa eu te dizer nesta tarde: os teus inimigos não vão ver a tua queda. Os teus inimigos não vão ver o teu fracasso. Deus, nesta tarde, Ele te toma pela tua mão direita e te diz: tu és minha, tu és meu. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Eleibe calamácia, durebeque eliminácia. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Recebe a paz aí, recebe a paz aí, recebe a paz aí. Quando Jesus entrou dentro de casa, as portas fechadas, Jesus disse: paz seja convosco, paz seja convosco, receba a paz. Tá pesado, tá, a tribulação tá grande, tá, o vento tá soprando.